Muito boa tarde, senhoras e senhores. O meu nome é Paulo Pedro, sou biólogo marinho da Universidade do Algarve e estou aqui para apresentar muito brevemente aquilo que eu considero o sonho de um homem. Não é o meu sonho pessoal, mas o sonho do copromotor deste projeto, que está comigo nisto há cerca de 3 anos e que sonhou com isto, penso eu, durante toda a sua vida. Esta pessoa, que não é portuguesa, viveu durante muito tempo na Ucrânia, veio para trabalhar para Portugal, perseguiu durante cerca de 10 anos o sonho de poder produzir esturjão em Portugal e com isso fazer produção de caviar. Bateu a muitas portas, nunca teve sucesso. Por uma feliz coincidência bateu à minha. Encontramos os dois algo que achamos que poderia ser viável e possível de implementar no nosso país e decidimos avançar com esta odisseia de tentar implementar um sistema produtivo para a produção de esturjão com todas as dificuldades que nos podemos deparar. E a primeira é, mas porquê produzir esturjão em Portugal se o esturjão supostamente é um peixe de águas frias? Até eu, como biólogo marinho, tinha essa concepção. Percebi depois, informando-me um pouco mais e pesquisando um pouco mais, que era perfeitamente viável e que temos condições ótimas para o fazer no nosso país. Não tinha, nem eu nem ele, a capacidade financeira para montar um projeto de aquacultura deste tipo, que requer um investimento avultado. Todo o esquema de produção é em circuito fechado e requer maquinaria e instalações cujo custo não é significativo. Percorremos cerca de 2 anos na tentativa de angariar investidores para esta unidade de produção. Deparámos com muitas dificuldades, sucessos, retrocessos, e em 2012 decidimos avançar com aquilo que toda a gente nos pedia, que era uma prova de conceito. Façam algo que nos diga que é possível realmente vocês conseguirem chegar a um produto e ter alguma coisa no mercado. Optámos por, com o apoio da Universidade do Algarve, montar uma pequena unidade de piloto numa incubadora. Arranjámos os nossos primeiros ovos para conseguir fazer o desenvolvimento e este é o resultado que podem ver nas imagens ao fim de 8 meses de trabalho árduo. Já temos alguns esturjões, ainda não estão em fase de produzir caviar, mas brevemente conseguiremos ter algum caviar para fazer essa nossa prova de conceito. Para além do que estão a ver, conseguimos finalmente conjugar o interesse dos investidores e vamos arrancar com uma unidade produtiva que terá capacidade para produzir, por volta do ano de 2017, cerca de 6 toneladas de caviar por ano, com um volume de venda estimado de 6 milhões de euros. Penso que mostra um pouco do que é possível fazer-se em Portugal e também focar que é possível utilizarmos espécies que não as convencionais e podermos fugir um bocadinho do modelo tradicional da dourada e do robalo e procurar pequenos nichos de mercado que estão disponíveis aí e é preciso apostarmos neles. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos dar início à mesa redonda 2, Cooperação Territorial e Vizinhança.
Boa tarde a todos. Espero que tenham tido um bom almoço. Como devem reparar, estamos um pouco atrasados. Pediram-me para ser relativamente assertivo na moderação. Provavelmente, infelizmente, não vai dar para abrir questões ao público por uma questão de tempo. Mas ainda assim gostaria de começar por claramente dar os parabéns à organização por esta conferência, que é um follow-up de uma conferência anterior, ou seja, há continuidade, há consistência. Para uma pessoa que tem analisado a economia do mar em conjunto com outras pessoas, é sempre bom saber quando, acima de tudo, falo com muitos empresários do setor e eles me dizem que o ritmo de análise da economia do mar está bom, o ritmo de debate está bom, o que está menos bom é o baixo ritmo de implementação de projetos no terreno. E, como é óbvio, num cenário em que Portugal e a Europa estão claramente a atravessar algumas dificuldades, isso causa alguma ansiedade. Por isso, é com muito gosto que estou a moderar aqui este painel, porque o seu título fala claramente de implementação de estratégia e fala de cooperação entre regiões. Sem dúvida, trabalhar a economia do mar, ou quem opera na economia do mar, sabe que é algo bastante complexo. Não só pela diversidade de atores, a diversidade de indústria, e também por causa do Atlântico em si. Já os gregos que deram o nome ao Atlântico, Mar de Atlas, e como todos sabemos, da mitologia grega, Atlas personificam as forças selvagens da natureza. Ora bem, para se conseguir rentabilizar um recurso tão complexo, sem dúvida, a cooperação é fundamental. E, em particular, a cooperação entre regiões. E penso que temos aqui um painel excelente para partilhar iniciativas concretas que estão a fazer no terreno e para debaterem o que é cooperar entre regiões. Irei apresentar cada um deles à medida que forem falando, mas elencando Pauline Comon, que representa aqui a Comissão das Regiões Marítimas Periféricas do Arco Atlântico, José Maria Costa, que preside e representa a Associação do Eixo Atlântico, Franklin Spencer, que é coordenador do Cluster do Mar, ou do Cluster Marítimo de Cabo Verde, João Correia, que é diretor regional do Ordenamento do Território e do Ambiente do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira. E, sem mais delongas, e em nome da PwC, agradecer o convite para estar a moderar aqui este painel. Iria pedir I would like Pauline Comon to start their presentation. Uma apresentação detalhada do currículo de Pauline Comon. É licenciada em Assuntos Europeus pela Universidade de Sorbonne, em Paris, e é secretária executiva da Comissão do Arco Atlântico, que pertence à Conferência das Regiões Marinhas Periféricas. As suas funções são coordenar uma rede de 18 regiões europeias atlânticas, tentando defender o envolvimento dessas regiões na preparação e na implementação da estratégia marítima para o Atlântico. Pauline, if you don't mind. Merci beaucoup, Miguel. Merci aussi aux organisateurs et en particulier à la DGPM pour l'organisation de ce très bel événement. J'étais là il y a 2 ans, donc c'est aussi pour moi une session de faire un petit bilan et je suis ravie de me retrouver à la table des participants. J'ai un PowerPoint, je ne sais pas si vous pouvez le passer et éventuellement avoir une... Voilà, je vous fais signe pour changer. Désolée. Donc, comme Miguel l'a indiqué, je suis la secrétaire exécutive de la commission Arc Atlantique, qui est une commission géographique de la conférence des régions périphériques et maritimes. Sur le prochain slide, s'il peut passer, voilà le résumé de ma présentation. Donc, pour que tout le monde situe bien ce qu'est la CRPM, la conférence des régions périphériques et maritimes, je vous présenterai une carte, ce que la commission Arc Atlantique fait en particulier, et au-delà, les objectifs de la stratégie de l'Union européenne pour l'espace atlantique, en présentant la contribution des régions et le point essentiel, merci beaucoup, le point essentiel sur la gouvernance. Donc voilà la présentation.
Donc la CRPM, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ici la carte des régions qui sont membres. C'est une organisation qui a été créée en 1973, donc il y a tout juste 40 ans, pour travailler conjointement, pour que les régions travaillent ensemble à la résolution de défis communs. Donc en 1973, la périphérie était un vrai défi, une vraie difficulté pour prendre part à l'Union européenne. Et il semble qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, la périphérie est devenue un atout. Maintenant, nous travaillons avec toutes les régions sur les bassins maritimes pour définir des enjeux communs. Donc il y a eu vraiment une très grande évolution là-dessus et la CRPM a été à l'origine en partie de cette évolution. Donc, pour l'organisation de la CRPM, vous voyez, il s'agit d'une organisation composée de 6 commissions géographiques. La première que je coordonne est la commission de l'Arc Atlantique, mais nous avons aussi une commission avec des régions pour la mer du Nord, pour la Baltique, la commission interméditerranéenne, les Balkans, la mer Noire, et une commission spécifique pour les îles et donc les régions ultrapériphériques. Maintenant, de façon plus précise, la Commission Arc Atlantique, que je représente ici aujourd'hui, il s'agit d'un réseau à l'intérieur de la CRPM qui est composé en 2013 de 18 régions. Et notre objectif, c'est vraiment d'être une plateforme, c'est-à-dire de pouvoir permettre à toutes les régions atlantiques de travailler entre elles et aussi de porter une voix commune à Bruxelles, auprès des institutions européennes et en échange avec les États membres, en particulier avec la présidence au Conseil de l'Union européenne. Donc notre objectif, il est tout simple, c'est de renforcer la cohésion au sein de toutes les régions atlantiques et aussi de contribuer à créer ce sentiment d'appartenance à un espace commun qui est l'espace de l'Atlantique. Donc voilà, vous avez ce petit schéma assez simple où on a d'un côté nos régions membres et de l'autre les institutions et les différentes organisations auxquelles on s'adresse en essayant de porter une voix commune. Donc ce slide précise là encore nos missions. La première mission, c'est une mission de lobbying. Donc nous travaillons en interne avec les régions membres de la Commission Arc Atlantique et moi je suis ensuite là au sein du secrétariat exécutif pour porter la voix des régions, porter la voix unifiée des régions auprès des instances. Donc nous faisons cela grâce à la définition de positions techniques et politiques, grâce à un dialogue constant avec la DG Marais, la DG Régio, le Conseil économique et social européen, le Parlement, etc. L'objectif, évidemment, c'est d'être un acteur dans la préparation et aussi dans la mise en œuvre de la stratégie atlantique. Donc, depuis 2009, nous avons été très actifs là-dessus pour demander au Conseil et demander à la Commission de mettre en place cette stratégie intégrée. Donc, d'être là aujourd'hui, c'est vraiment un aboutissement pour la Commission Arc Atlantique et pour la CRPM de voir que ce que nous demandions comme étant une grande idée européenne a finalement abouti et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre cela en place très concrètement. Le deuxième point qui nous intéresse aussi aujourd'hui sur le thème de notre table ronde, c'est de promouvoir la coopération. Donc avec ce réseau totalement transnational, totalement orienté autour des régions atlantiques, nous essayons de faire en sorte que les régions dialoguent entre elles, qu'elles discutent, qu'elles échangent et aussi qu'elles trouvent de potentiels partenaires pour monter des projets européens. Donc cela se fait grâce à des groupes de travail techniques et thématiques sur les énergies marines, par exemple, sur la culture et le tourisme, sur le transport, sur la stratégie atlantique, avec des task forces et aussi avec des coordinations avec d'autres réseaux atlantiques qui existent, que ce soit l'Eixo Atlantico, que ce soit la conférence des villes de l'Arc Atlantique ou le réseau des conseils économiques et sociaux. Il existe plusieurs réseaux sur l'Atlantique et il est très intéressant qu'on puisse dialoguer, échanger entre nous et, comme je disais tout à l'heure aussi, renforcer ce sentiment d'appartenance de l'espace maritime atlantique. Maintenant, j'en viens de façon un petit peu plus précise à ce qu'a permis cette coopération transnationale. Je pense que nous avons été un contributeur assez important, en tout cas très impliqué, pour mettre en place cette stratégie que nous avons aujourd'hui sur l'espace atlantique. Donc, dès 2009, dès la mise en place de la stratégie pour la mer Baltique, qui a été notre modèle, nous avons sollicité la Commission, les États membres, et en particulier l'Espagne, comme cela a été rappelé ce matin, qui avait la présidence du Conseil en 2010, pour vraiment établir une stratégie, se mettre tous ensemble autour d'une table, discuter des enjeux partagés de l'espace atlantique.
Donc, dès 2009, une très longue mobilisation. En 2010, des échanges très précis avec la présidence espagnole, avec la Commission européenne. Donc, cela à travers des échanges, des rendez-vous, des documents de position. Et au moment du lancement de la stratégie, en 2011, donc, la CRPM était ici représentée par la région qui avait la présidence, la Basse-Normandie, qui a participé à une des tables rondes organisées ici même lors du lancement de la stratégie. Et depuis lors, nous avons pu participer au comité de pilotage du Forum Atlantique, à toutes les 5 réunions du Forum Atlantique. Donc il s'agit vraiment d'un suivi de long terme. Dès le début, donc dès 1989, qui est la date de la création, jusqu'à une certaine forme d'accélération en 2009 et aujourd'hui une pleine participation et une pleine mobilisation de toutes les régions qui sont membres de notre commission Arc Atlantique. Maintenant, j'en viens à notre vision de la stratégie atlantique. Qu'est-ce que c'est ? On peut se demander, parfois c'est pas très clair, c'est pas très cohérent. Donc dès le départ, les régions se sont mises ensemble. On a créé une task force sur la stratégie atlantique pour savoir qu'est-ce qu'on veut, quelles sont les attentes des territoires concrètement, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Donc nous nous sommes mis d'accord sur des objectifs qui ont été définis par toutes nos régions membres, qui sont évidemment les mêmes objectifs partagés par l'Union européenne. C'est les territoires atlantiques, les régions atlantiques veulent créer de la croissance et de la cohésion territoriale. Donc pour cela, je pense qu'il y a le schéma explique bien ce système d'encadrement global. C'est pour parvenir à cela, il faut qu'on se mette tous ensemble autour d'une table en définissant des enjeux communs. Pourquoi une stratégie ? Parce que nous devons trouver des réponses communes à des enjeux communs. Et ces enjeux communs, ils sont partagés parce que l'Atlantique est partagé. Pour les fonds, comment faire ? Est-ce qu'on peut mettre des mécanismes de pooling des fonds, de mise en commun des fonds, promouvoir l'alignement des fonds, travailler avec les régions pour que les régions orientent leurs fonds sur ce qui est dans le plan d'action ? Par quels moyens mettre concrètement en place des projets ? Est-ce qu'on peut faire appel aux acteurs dans les régions ? Est-ce qu'on peut préparer des projets réellement transnationaux structurants ? Et aussi, avec la question essentielle de la gouvernance, nous sommes là en tant que porte-parole des régions pour que les enjeux identifiés dans les territoires soient repris au niveau européen. Donc c'est vraiment cette idée de cercle entre les causes, les moyens, les motifs, les motivations qui nous ont permis de fournir un travail, de fournir un input très concret auprès de la Commission européenne et auprès des différentes instances qui ont préparé le plan d'action de cette stratégie. Je ne vais pas tout détailler de façon très précise parce que sinon je risquerais de parler pour des heures et je vais éviter cela. Donc vous avez évidemment toutes les informations sur le site internet de la Commission Arc Atlantique, mais de façon très concrète, on a publié des notes qui identifiaient les axes prioritaires que les régions voulaient défendre, sur lesquels les régions avaient des intérêts à proposer des projets. Donc on a identifié dans un grand tableau des propositions très concrètes, donc sur les énergies marines, sur le tourisme, sur le nautisme, sur des biotechnologies, vraiment des idées très très précises sur ce qui pouvait être fait. Donc ceci était un premier document qui a été finalisé et voté par nos instances en février 2013. Et très récemment, donc à l'Assemblée générale de Saint-Malo, le 25 septembre précédent, nous avons voté une déclaration finale pour expliquer ce que nous attendons de la nouvelle phase dans laquelle nous entrons, cette phase de implementation, de mise en place, ça n'existe pas trop en français, de mise en œuvre vraiment concrète sur les territoires. Donc voilà, c'est en 3 étapes, les propositions des régions sur les priorités, la question de la gouvernance multiniveau, qui est centrale, je vais y revenir, et le fait que nous devons commencer les actions dès maintenant, nous mettre tous ensemble et proposer des projets. Justement sur la gouvernance, pour nous c'est un point central. Qu'est-ce qui est de nouveau dans une stratégie ? Puisque la Commission Arc Atlantique existait, puisqu'il y a d'autres réseaux, qu'est-ce qui est nouveau finalement ? C'est le fait que nous avons cette vraie gouvernance qui met tous les acteurs autour de la même table pour dire « Ok, nous sommes d'accord avec ces priorités, maintenant nous allons mettre des moyens pour vraiment créer des projets qui vont créer de l'emploi et qui vont créer de la croissance dans nos territoires. » Donc toute la nouveauté de ces stratégies, macro-régionales ou de bassin maritime, c'est vraiment de promouvoir une nouvelle forme de gouvernance, de laisser la parole aux différents acteurs qui souhaitent s'impliquer et qui peuvent financer.
Donc sur le schéma que vous voyez à gauche, ce sera probablement ce qui va se passer à partir de 2014, puisque la Commission européenne a lancé un appel d'offres pour mettre en place un mécanisme d'assistance à la stratégie, avec un groupe, Atlantic Strategy Group, composé des institutions européennes, des différents stakeholders intéressés, de la Commission européenne qui a un grand rôle de leadership puisqu'il s'agit d'une stratégie européenne, et une plateforme des stakeholders. Donc, sur le mécanisme d'assistance, la Commission Arc Atlantique, donc la CRPM, prépare une candidature pour se mettre au service de la Commission et pour essayer d'identifier des points focaux dans chaque État membre permettant de donner de l'information à tous les acteurs. Si qui que ce soit a une question sur qu'est-ce que la stratégie, comment la mettre en œuvre, nous aurons des points de contact dans tous les États membres qui permettront de répondre aux questions, d'identifier les fonds et de faire en sorte que les porteurs de projets se rencontrent et préparent des projets ensemble. Donc, sur ce mécanisme, normalement, a pour objectif de promouvoir l'appropriation. Parler toujours ce sentiment d'appartenance, c'est toujours la même idée. L'appropriation, pouvoir faire de la communication sur la stratégie, apporter des informations, donner des guides, faire en sorte de faire émerger des projets. Donc ceci, je pense, permettrait d'avoir une gouvernance multiniveau qui soit efficace et qui permette à tous les acteurs de se mobiliser très facilement et de mettre en place des projets au final. J'en viens maintenant à la conclusion. Donc évidemment, je pense que c'est le même message qui a été passé ce matin par Laurie Evans et par nos différents intervenants. Il faut agir maintenant. La nouvelle période de programmation débute en janvier. Nous avons un contexte favorable avec une période 2014-2020 qui sera beaucoup plus focalisée sur les enjeux de croissance bleue, la Blue Growth, avec le programme de recherche européen Horizon 2020 qui va fournir des appels spécifiques sur les enjeux maritimes, avec les régions qui pourront orienter leurs fonds vers les questions maritimes. Et donc, pour faire en sorte que cette action puisse prendre corps, nous avons un besoin que tous les acteurs s'impliquent. Donc vous le voyez, je pense les régions de la Commission Arc Atlantique sont très impliquées, sont très actives au niveau européen, mais il faut que le secteur privé, que les clusters, que les universités aussi rentrent dans le processus et qu'on puisse travailler concrètement à définir des projets. Ce sera tout pour ma présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je reste à votre disposition pour toute question. Merci. Thank you very much, Pauline, for sharing with us the vision of the Atlantic Arc Commission. Apresentaria agora de forma mais detalhada José Maria Costa e passaria também a palavra. É licenciado em Engenharia Química pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto, é presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, é presidente da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças e está neste painel como presidente do Eixo Atlântico, que reúne cerca de 34 municípios do norte de Portugal e da Galiza. Muito boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer o convite que foi formulado ao Eixo Atlântico para participarmos, portanto, neste fórum ligado, portanto, ao Atlântico e com, nesta componente da cooperação transfronteiriça, agradecer também e cumprimentar os parceiros, portanto, da mesa. O Eixo Atlântico é uma associação que tem 20 anos, portanto, nasceu em 1993 em Viana do Castelo, em que promoveu, portanto, a cooperação entre as cidades do norte de Portugal e da Galiza, sendo uma euro-região que tem procurado, ao nível daquilo que tem sido o seu trabalho, a coesão, a estruturação do território, mas, acima de tudo, a partilha entre as cidades de mecanismos de planeamento, de atividades culturais e também de intercâmbios em diversos domínios. Ultimamente, o Eixo Atlântico tem trabalhado muito naquilo que é uma consolidação da rede das infraestruturas, mas de há um ano nesta parte nós assumimos também um novo desafio, que foi de contribuirmos também para a estratégia marítima europeia com o nosso contributo também da Euro-região. O Eixo Atlântico faz parte também da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças, que é uma entidade que também tem assento depois numa outra instituição em Bruxelas, que é a CECIN, portanto, que é a Conferência Europeia de Redes Transfronteiriças e Interregionais, em que partilhamos também diversas preocupações, portanto, que têm a ver com as zonas transfronteiriças.
Aquilo que nós temos vindo a fazer no âmbito do Eixo Atlântico temos um projeto que é o Clima Atlântico, portanto, que é um projeto de cooperação com diversas universidades e com outros países, em que temos vindo a desenvolver um conjunto de ações, nomeadamente na eliminação da pegada de carbono, portanto, e no contributo também das regiões para o modelo de sustentabilidade, portanto, das áreas fronteiriças e nomeadamente nas áreas com problemas, portanto, da atlantidade, se quiserem. Lançamos o Fórum Marítimo do Eixo Atlântico. No fundo, constituímos um grupo de peritos das universidades galegas e das universidades do Norte de Portugal, em que estamos a trabalhar num conjunto de ações e de propostas de cooperação. Estas propostas estão articuladas também com as associações, nomeadamente com o cluster da Galiza ligado às questões da logística, mas também a cooperação com os portos do Norte de Portugal e com outras entidades, com a Comissão de Coordenação da Região Norte, com a própria Junta da Galiza, com quem temos também uma relação muito importante. No fundo, aquilo que nós fizemos o ano passado, em outubro do ano passado, foi uma proposta à Comissão Europeia para que pudéssemos, através da DG Mar, contribuir com fóruns locais, regionais, para, digamos, esta reflexão conjunta sobre o Atlântico. Até porque este é um problema também da coesão do território e é um problema que nós temos, estamos na parte mais periférica da Europa, mas nós estamos na zona mais periférica da Península Ibérica, portanto, mas se olharmos o mundo de outra forma, nós estamos se calhar no centro, entre aquilo que vai ser uma nova realidade, que é a realidade da abertura do Canal de Panamá, em que toda a nossa região vai estar muito mais exposta a trânsito marítimo e, portanto, haverá também um conjunto de oportunidades também nesse sentido. Ora bom, o que acontece é que todas estas áreas entendemos que era importante também perceber os portos, perceber todas as realidades costeiras e percebermos de que forma é que estes projetos de desenvolvimento podem contribuir também para as regiões do interior do ponto de vista da coesão e do seu próprio desenvolvimento. Esta foi, portanto, uma proposta que fizemos de desenvolvimento e lançamos este ano já o primeiro fórum. Portanto, será um fórum permanente a realizar todos os anos na mesma cidade, à semelhança do que temos, por exemplo, para as cidades do século XXI, no âmbito da sustentabilidade das cidades, que vai ser, portanto, situada na Corunha. Este fórum, portanto, será em Vieira do Castelo. Tivemos já uma sessão este ano, com a participação também da DG Régio, e vamos lançar também no próximo ano outro fórum. No fundo, no nosso projeto do Clima Atlântico, temos trabalhos de colaboração. Estes trabalhos, estes estudos estão todos disponíveis em formato, portanto, download no nosso site, portanto, depois poderão aceder. No fundo, trabalhamos os temas de energia, da gestão do território, da mobilidade e da educação ambiental. Portanto, há um trabalho, de facto, importante neste setor também da contribuição das próprias cidades para este projeto, mas gostava de dizer que no Fórum Marítimo do Eixo Atlântico nós temos algumas preocupações que eu vou elencar. No fundo, são os portos, a logística e a parte marítima dos transportes marítimos. No fundo, como é que nós conseguimos fazer a articulação dos portos com todas as ligações dos portos com o seu próprio interland. A dinamização, no fundo, de todo este tecido interior, portanto, e a sua própria articulação, de fechar estes nós e estas malhas que temos. Um aspecto muito importante que é o turismo marítimo e costeiro. Aliás, nós em Viana do Castelo temos um projeto, conjuntamente com a Cimo do Alto Minho, do Centro de Mar de Viana do Castelo, em que procuramos também lançar, portanto, ações que se prendem desde a dinamização do turismo de cruzeiros, como é o caso, por exemplo, do Porto de Leixões, mas também do Porto de Vigo e do Porto da Corunha, mas temos também um conjunto de outras ações também que nos interessa também levantar e tratar. A pesca, a aquacultura e a indústria de peixe, também é um setor muito forte na nossa região e é também uma área também de interesse e de trabalho. Depois temos novos desenvolvimentos na área das energias, na biotecnologia e nos recursos minerais, que é também uma área que nós também queremos fazer algumas contribuições também neste trabalho. Temos a construção e reparação naval, portanto, não só do lado galego, também com problemas, enfim, idênticos ao lado português, portanto, de alguma dificuldade, fruto também dos constrangimentos da União Europeia, enfim, também constrangimentos da indústria a nível internacional. E depois as infraestruturas e obras de serviços marítimos, que têm a ver com tudo aquilo que é o desenvolvimento das facilities nas áreas costeiras das cidades. E gostava de dizer aqui também que este trabalho de cooperação entre as cidades e os portos é muito importante, o relacionamento das cidades e os portos, como é que também a atividade marítima pode ser incorporada na própria vida da cidade com equilíbrio e, portanto, e sem haver, portanto, elementos de ruptura, portanto, em todo aquilo que tem a ver com o planeamento e também com o usufruto legítimo das populações às frentes marítimas, portanto, ou, se quisermos, às frentes de mar.
No nosso Fórum Marítimo, portanto, nós lançamos para já estes pontos de reflexão, portanto, na investigação, inovação e desenvolvimento, portanto, pretendemos uma coordenação integrada através de linhas de desenvolvimento das universidades. Há um projeto que está a ser desenvolvido com a sede na Universidade de Vigo, que é o Campus do Mar, que envolve, portanto, universidades portuguesas e também universidades galegas. No fundo, promover, portanto, esta cooperação e a formação profissional também nestes dois setores. A área do ambiente e preservação da natureza, no fundo, há a proteção de toda aquela zona de costa, até porque já fomos atingidos no passado, com o caso do Prestige, com situações muito difíceis do ponto de vista da recuperação dos próprios ecossistemas e todas estas especificidades, que são áreas, portanto, de uma alta sensibilidade ambiental, portanto, e que também temos grandes preocupações de, no fundo, gerir estes equilíbrios, este diálogo, portanto, entre aquilo que é o usufruto das áreas e as preocupações também ambientais, até porque temos zonas naturais, portanto, de grande, como é o caso, por exemplo, da zona da Lanzada, próximo, portanto, também de Vigo, para quem conhece, portanto, a região da Galiza. E depois é também aquilo que é o posicionamento estratégico da nossa Euro-região face àquilo que está a ser discutido a nível da União Europeia. Pensamos também que é preciso fazer algum reposicionamento naquilo que são as definições da União Europeia face ao Atlântico. Há especificidades mesmo dentro da União Europeia e entendemos que também temos que fazer esta avaliação e temos também que contribuir com a nossa especificidade e com os nossos problemas e com as nossas ambições para que este trabalho seja também tido em conta naquilo que é a definição da estratégia comum para que possamos, portanto, desenvolver. Outro setor importante para nós é a questão do património marítimo, da chamada cultura costeira, não só da cultura edificada, com a questão dos fortes que temos, desde a zona da Ferrol, que tem um conjunto de fortes magníficos, mas também ao longo da nossa costa portuguesa. Temos também património, portanto, moinhos, enfim, um conjunto vasto. E depois preocupa-nos também aquilo que é o ordenamento e a gestão das zonas costeiras. No fundo, toda a preocupação daquilo que é o planeamento das zonas que estão à frente da nossa área, digamos, de fronteira, que abrange, para aqueles que estão mais por dentro, o plano de ordenamento da orla costeira, com as zonas do mar, também o próprio ordenamento, em que nós temos áreas de pesca, temos áreas de exploração de energia, ou seja, temos aqui, é preciso também pensar este zonamento por forma a que as funções e as atividades possam também coexistir e possam coabitar de uma forma ordenada e regrada. A nossa próxima edição do Fórum será no dia 25 de março de 2014, será em Viana do Castelo. Temos também já o primeiro documento também disponível para quem o quiser, portanto, aceder, e naturalmente teremos muito gosto em poder esclarecer ou poder também corresponder a alguma dúvida que queiram colocar-nos. Só dar-vos nota aqui de algumas fotografias de alguns eventos, portanto, que realizamos em diversos momentos, portanto, na Euro-região, quer o Fórum Europeu que realizamos na cidade da Corunha, quer o Fórum que realizamos também em Viana do Castelo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, José Maria Costa, pela partilha de experiências e de projetos realizada pelo Eixo Atlântico. Passaria então a palavra a Franklin Spencer, que é licenciado em Engenharia Mecânica Naval pelo Instituto de Economia Marítima de Astrakhan, na Rússia. É pós-graduado em Gestão Portuária. Exerceu funções de engenheiro maquinista e de engenheiro-chefe maquinista. Foi diretor do Porto Grande e do Porto da Praia na Enapor e é atualmente presidente do Conselho de Administração da Enapor e coordenador do Núcleo Operacional do Cluster do Mar em Cabo Verde. Tenha a palavra. Queríamos, em primeiro, agradecer o honroso convite que nos foi feito para fazer uma breve introdução daquilo que, em princípio, se perspectiva como o Cluster do Mar em Cabo Verde, felicitar o governo português, as instituições portuguesas e europeias que organizaram este evento e também felicitar o governo português e as instituições pelo percurso que já fizeram no domínio da economia marítima. Posso recordar, portanto, penso que estive numa conferência em 2004, 2002 e 2004, onde, de facto, se começou a lançar aquilo que hoje é o cluster, e penso que isto é uma homenagem, portanto, para uma pessoa que eu admiro, que é o Dr. Hernani Lopes, que, para mim, de facto, é um grande pensador daquilo que é o mar e poderá ser o Atlântico no futuro, principalmente o Atlântico onde se fala o português e onde o português tem muito para se afirmar. Bom, o Cluster do Mar
é uma instituição recente, criada no mês de fevereiro pelo Governo, está na sua fase de instalação. Nós iremos fazer, a nossa apresentação terá 3 momentos, procuraremos dar algumas informações sobre aquilo que é a estrutura do cluster, aquilo que nós temos feito desde fevereiro, ou se pudermos recuar, algumas reflexões que começaram ainda em 2011 do que poderia ser o cluster do mar em Cabo Verde, aquilo que significa as oportunidades de investimento nos diferentes subsetores, entrar um pouco aquilo também que nós temos feito, alguns domínios que poderão ser oportunidades de cooperação no domínio da economia marítima e alguns desafios que pensamos partilhar convosco e da qual gostaríamos de ter a vossa contribuição. A estrutura do cluster, portanto, tem um Conselho Estratégico presidido pela Sra. Ministra de Infraestruturas e Economia Marítima, com mais 18 conselheiros, 11 do setor público e 7 do setor privado dos diferentes subsetores. Portanto, tem um núcleo coordenado por mim, tem um adjunto, penso ter uma estrutura de 4, 5 pessoas e o Fórum Empresarial em processo de definição do regulamento. As principais instituições e atribuições são essas. Temos o Conselho Estratégico, que é para aprovar plano estratégico, propor medidas, facilitar a comunicação e diálogo, promover condições favoráveis ao desenvolvimento da economia marítima. O Fórum Empresarial, que está em processo de definição do seu regulamento. Nós já recebemos algumas contribuições do Fórum Empresarial de Portugal, a quem agradecemos, que teve uma ótima participação no fórum que organizamos em julho, e o Núcleo Operacional, portanto, que está em processo de instalação. Bom, alguns dizem que eventualmente poderá-se falar de um hipercluster da economia marítima. Este é um boneco desenhado até por um consultor português que, portanto, identificou esses setores do hipercluster, que cada um deles por si poderá no futuro ser um cluster da economia marítima. Cabo Verde é um país, portanto, pequenininho, portanto, 4.000 km², mas que em princípio tem uma zona económica exclusiva de, portanto, de 735.000 km², uma extensão de linha de costa de 1.020 km e que, portanto, em princípio, com a extensão da plataforma, poderá ser, de facto, um grande país em termos marítimos. Nós pensamos, portanto, já se falou aqui do conceito da economia azul, precisamos dessa reflexão, o termo é utilizado por especialistas para desenvolver o potencial da riqueza contida nos oceanos. Pensamos que atualmente contribui como setor-chave para a defesa, fonte de energia, cruzeiros, transporte de mercadorias, poderá no futuro vir a ser encarado como uma fonte imprescindível de minérios, aumentar a sua função-chave no sistema de transporte de mercadorias. Dentro de aproximadamente 10 anos, o setor da biotecnologia azul deverá tornar-se um fornecedor de produtos para as diferentes indústrias. Bom, na Europa, portanto, já se falou muito daquilo que é a economia azul. Cabo Verde pertence a uma organização dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento que, em princípio, pretende afirmar e quer ter um tratamento discriminatório pela positiva, tendo em conta aquilo que é a situação dos Estados insulares. Mas nós pensamos que a economia azul deve assentar fundamentalmente, como se disse aqui, num desenvolvimento durável com um forte empenho no ambiente. Pensamos que Cabo Verde tem uma posição geopolítica muito importante, portanto, nós estamos nos principais fluxos, portanto, temos alguns países que, portanto, hoje lideram o desenvolvimento do Atlântico Sul, Brasil, Angola e outros estão a sul de Cabo Verde. Temos algumas relações com alguns países. Pertencemos à CDO, portanto, que é a Organização da África Ocidental, que de facto já tem alguma expressão. Também somos pertença da CPLP e alguns organismos internacionais regionais, como a Associação dos Portos da África Ocidental e do Centro, o Instituto de Integração Regional, portanto, o Instituto de Energias Renováveis, que regional, que está sediado em Cabo Verde, a Organização Marítima da África Ocidental, o Instituto para a Integração Africana, que é um outro instituto a nível regional, são 2 institutos, o das Energias Renováveis e da Integração Africana, que estão sediados em Cabo Verde, 2 instituições fortemente suportadas pela Comunidade Europeia e que penso que no futuro poderão ter um papel determinante, portanto, para a economia marítima, tendo em conta como instituições de definição de políticas, investigação, de informação para o desenvolvimento. Nós pensamos que a nova economia do mar que Cabo Verde pretende construir deverá assentar sobre esses setores, portos, o bunkering, logística e transportes marítimos, deverá, sobre a náutica de recreio e turismo de cruzeiro, investigação marinha, pesca, aquacultura e processamento do pescado, vigilância e segurança marítima e
portanto, construção e reparação naval, alguns destes setores que já foram fortemente aqui também desenvolvidos durante esse dia de hoje. Portanto, no domínio dos portos e da logística, nós pensamos, portanto, há um amplo programa fortemente suportado por uma linha de crédito Portugal. Nós já intervimos em 7 portos, temos 2 em curso, portanto, há um amplo programa de modernização portuária que pretende atrair, portanto, investimento privado para a sua gestão, exploração e expansão, e pensamos que a logística e os portos deverão ter um papel determinante na afirmação e no desenvolvimento da economia marítima em Cabo Verde. Nós, portanto, Cabo Verde está situado numa zona de amplo tráfego marítimo, portanto, isto é um estudo feito pela McKinsey em 2009, que determinou este tráfego. Portanto, cerca de 5 milhões de contentores circulam em Cabo Verde, temos uma posição privilegiada relativamente a determinadas rotas para a Europa, quer para o norte da Europa, quer o Mediterrâneo, e pensamos que com isso poderemos... há um grande projeto que é de um porto de transbordo em Mindelo para servir, portanto, a região e o desenvolvimento da economia marítima. A nível do turismo de cruzeiro, é um nicho de negócio que nós temos investido muito, temos seguido de perto e temos aprendido muito com a experiência portuguesa e os portos portugueses, e de facto já consolidou e hoje é uma atividade, um nicho de negócio com alguma expressão e tem crescido consideravelmente, portanto, em alguns portos, em cerca de 60% em número de escalas, 80% em número de passageiros, como o Porto da Praia, com as novas infraestruturas. É uma aposta forte de parceria público-privada. Temos um projeto de um terminal de cruzeiros, com também algum interesse de alguns parceiros portugueses para o seu desenvolvimento e implementação. A nível da pesca, cultura e processamento, neste momento temos um projeto da construção de uma plataforma de frio com algum processamento primário, 13 milhões de euros, financiado com uma linha de crédito espanhola, que estará disponível a partir do 3º trimestre deste ano, e é uma ótima oportunidade para também investimento de parceiros privados, portanto, no setor das pescas em Cabo Verde. O bunkering é um negócio que já foi importante em Cabo Verde, está numa fase de desenvolvimento, de reafirmação, e há uma aposta forte do Governo e das petrolíferas cabo-verdianas para a sua promoção, desenvolvimento e de outras oportunidades de negócio. Cabo Verde tem investido muito e forte a nível da segurança marítima na região, com também apoio financeiro de algumas instituições e países europeus. Portanto, neste momento, portanto, nós conseguimos instalar, portanto, o AES, o Sistema de Comunicação. Temos, portanto, em curso também, já instalado, portanto, o Sistema VTS para a zona norte das Ilhas do Norte, em São Vicente, e o VTS para as Ilhas do Sul está em processo de construção e instalação na Ilha de Santiago. Investimos imensamente também na segurança marítima. Nós, portanto, temos 3 portos certificados em nível do código SPS, portanto, com 2 scanners nos 2 principais portos, Mindelo e Praia, e, portanto, scanner semi-móvel e um móvel no Porto da Palmeira. Portanto, a nível do código SPS, comunicação, vigilância e controle de pessoas, investimos cerca de 2 milhões, scanner 10,6 milhões de euros, com o financiamento do Exim Banco chinês, e um navio de patrulha, portanto, com financiamento de cerca de 35% da cooperação holandesa, que é uma das melhores e mais modernas, portanto, embarcações de patrulha existente a nível da África e, quiçá, em Europa. Nós, Cabo Verde, tem um Instituto de Investigação das Pescas, que vem desenvolvendo, juntamente com alguns parceiros, alguma investigação. A ideia é transformar São Vicente num centro regional de pesquisa oceanográfica, porque temos algumas vantagens, portanto, nesse domínio. Estamos numa zona extremamente importante em termos de aquilo que são as principais correntes e alguma influência marítima e não só. Portanto, para a compreensão dos oceanos na dinâmica climática do planeta, para melhor conhecimento dos possíveis impactos das alterações climáticas ao nível dos oceanos sobre a biodiversidade marinha, para consequências ao nível das atividades económicas, pesca, turismo, o que tudo isso poderá significar, portanto, relativamente à distribuição do calor, ao efeito termostato e ao portanto, o sequestrador de CO2. Portanto, e também a produção de CO2. Estamos nessa zona, existem projetos e iniciativas em curso. Portanto, o INDP tem alguma cooperação com algumas instituições europeias para o desenvolvimento de alguns programas. Portanto, existem iniciativas em curso. A necessidade de preencher lacunas existentes em matéria de observação oceanográfica no Atlântico Centro-Oeste, a localização do arquipélago como uma região privilegiada para observação oceano-atmosférica,
o ambiente institucional e humano favorável com alguma capacidade humana e técnica instalada e, portanto, existem estes 3 projetos, que é o TENAS Observatório Oceano, que existe, portanto, em São Vicente, que mede, digamos, alguns elementos relativamente, em termos atmosféricos, portanto, do Atlântico tropical norte e este. E existe também o Eurosites, que é uma rede de observatórios oceanográficos da Europa e Cabo Verde, portanto, faz parte desta rede, portanto, são instituições, capacidades instaladas em Cabo Verde que podem ser utilizados pelos países e onde existe uma margem enorme de cooperação. Portanto, o TENAS normalmente, portanto, utiliza alguns engenhos que conseguem medir e fazer alguma recolha de informações na região onde nós estamos inseridos, fundamentalmente penso, com o Instituto de Kiel e uma instituição inglesa. As perspectivas, portanto, para essa área de investigação oceanográfica e das pescas, portanto, consolidar as atividades do Observatório e melhorar as infraestruturas existentes, promover iniciativas de educação e treinamento científicas em Cabo Verde, manter as observações e projetos científicos sustentáveis, incrementar a participação de investigadores cabo-verdianos e de países da sub-região em projetos internacionais. Melhorar a logística local, incluindo o nível de equipamento do campo, promover observatórios e ajuda. Bom, nós, o cluster, vamos entrar as principais atividades onde pensamos que existem espaço para alguma cooperação, promover o reforço da interação e cooperação entre os parceiros do cluster, realizar a segunda edição do Fórum Empresarial, onde, com certeza, pretendemos contar com a colaboração do Fórum e, portanto, do Oceano 21, colaborar ativamente, portanto, com o Ministério e reforçar as parcerias bilaterais, portanto, são áreas de cooperação que poderemos desenvolver, portanto, com o cluster português e europeu. Nós pensamos que para desenvolver, portanto, o cluster, implementá-lo e criar oportunidades, existe um novo paradigma e novos desafios. Basicamente, aquilo que já se disse aqui, temos que ser capazes de produzir conhecimento para o desenvolvimento, que depois poderão ser transformados em produção de riqueza e crescimento económico, partilha e disseminação de informações para a produção da riqueza, construção de uma visão holística dos negócios, portanto, eliminar, portanto, a individualidade, portanto, e as situações de algum corporativismo, promover o debate sobre a importância do setor empresarial numa segurança para o desenvolvimento económico. Pensamos que a segurança, portanto, é um fator de competitividade e, de facto, os investidores, querem ser públicos ou privados, devem partilhar os custos da segurança para o desenvolvimento. Refletir sobre a reforma e modernização da administração pública no contexto de desenvolvimento da economia marítima. Pensamos que será possível, através, portanto, da disponibilização de alguns recursos, que nós teremos que recorrer à cooperação europeia e outros, e Portugal, para o reforço da capacidade do INDP e outras instituições, instalar o Instituto do Mar. Já tivemos uma escola náutica em Cabo Verde que foi transformada em instituto e neste momento pertence à Universidade de Cabo Verde, mas reconheceu-se que de facto se calhar não foi a melhor decisão e está em um processo de autonomia para ser uma instituição de referência de produção de conhecimento a nível de Cabo Verde e da região. E ter um observatório dos negócios para a economia marítima que produz informação disponível para o desenvolvimento económico. A cooperação territorial e vizinhança, nós pensamos que poderá ser através do fomento de uma estratégia marítima para a zona do Atlântico, na definição coerente e equilibrada que fomenta a coesão territorial e dimensão internacional, já foi aqui dito, contribuir para a construção de uma rede que favoreça a competitividade e o desenvolvimento das regiões ultraperiféricas e apostar no melhor conhecimento e acercamento entre regiões para garantir o respeito mútuo entre sociedades geograficamente próximas. Áreas prioritárias de atuação conjunta, exploração sustentável dos recursos naturais do fundo do Oceano Atlântico, reação perante ameaças e emergências, crescimento socialmente integrador e aplicação do plano ecossistémico. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Franklin Spencer, por trazer a esta mesa e a esta conferência uma visão tão clara, uma voz da África lusófona, que sem dúvida Cabo Verde tem um potencial enorme no mar e também no incremento da cooperação entre a Europa e a África. Passaria então a palavra a João Correia, que é licenciado em Engenharia do Ambiente pela Universidade Nova de Lisboa. Iniciou carreira na área de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, foi diretor regional do Saneamento Básico
e atualmente é diretor regional do Ordenamento do Território e do Ambiente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, também convém-me agradecer, e devo agradecer em nome do Governo Regional da Madeira, o convite endereçado para estar aqui presente nesta conferência, nesta tão significativa e importante conferência, para a qual fazemos votos de muitos êxitos e que dela resultem muitas ações e projetos no âmbito da cooperação transnacional e na área do mar, e da vizinhança na área do mar. Vou focalizar um bocadinho mais, tenho pouco menos de 10 minutos, vou focalizar um bocadinho mais a minha apresentação na parte do que nós entendemos para alguma cooperação e não tanto, como também gostaria de fazê-lo, nas potencialidades que a Madeira tem em termos de muitas áreas relacionadas com o mar, nomeadamente com o turismo de cruzeiros. Nós somos o porto do país que mais cruzeiros, mais turistas de cruzeiro tem, na área dos desportos náuticos, na área do mergulho, na área do turismo científico e por aí fora. Mas, digamos, como o tema do painel era a cooperação transnacional da vizinhança, vamos tentar refletir um pouco sobre isso. Ora, a Madeira é um arquipélago ultraperiférico da Europa, situado em pleno Atlântico, tem uma área terrestre muito diminuta, mas tem um extenso domínio territorial marinho. Esse domínio territorial marinho tem fundos marinhos com morfologia muito diversificada, tem muitos submarinos, tem planícies abissais, tem zonas de fractura, para além, obviamente, de termos também algumas ilhas dispersas, do Porto Santo, outras ilhas mais pequenas das selvagens e das desertas mais próximas da Madeira. A Madeira é constituída como uma subdivisão europeia em termos oceânicos, tem um platô central no qual se coloca a Madeira, se elevam as Ilhas da Madeira e Porto Santo, tem depois uma planície abissal mais a noroeste, onde se elevam montes submarinos e que fazem parte de um alinhamento montanhoso que se designa por crista Madeira Torre, e depois tem uma plataforma continental africana, mais a sudoeste, onde emergem as ilhas selvagens. A Madeira tem apenas 779 km² de área territorial e tem 250 km de linha de costa. Há que aqui realçar algo importante, que é a relação entre a área territorial e linha de costa. Por exemplo, o continente português tem 89 mil km² de área territorial e 970 km de costa. Isto é, a Madeira tem 120% menos de área territorial que o continente, mas tem apenas 4 vezes menos de linha de costa. O que significa para os madeirenses também um cuidado especial com as suas linhas costeiras e a gestão da sua costa. Também gostaria de realçar aqui algo importante, que nós consideramos importante, em relação às questões da conservação da natureza e da proteção que nós temos, que a Madeira tem tido, tanto na área territorial como marinha. Convém saber que a Madeira é a região portuguesa que tem maior percentagem de áreas protegidas. Temos 48 mil hectares de áreas terrestres e 36 mil hectares de áreas marinhas. A Madeira tem também 26% da zona económica exclusiva portuguesa, tem cerca de metade dos Açores e tem um pouco acima da zona económica exclusiva do continente português. Portanto, nós temos aqui uma imagem que vemos na realidade, apesar da pequena dimensão do arquipélago da Madeira, a sua expressão em termos de zona económica exclusiva portuguesa e, digamos, como, de alguma forma, essa zona económica estende a influência da Europa para o sul do Atlântico.
Dizia eu que na parte da proteção da natureza temos alguns dados interessantes. As selvagens são a reserva natural mais antiga de Portugal, têm 42 anos de existência e é a única distinguida com o Diploma Europeu do Conselho da Europa para as áreas protegidas. Temos também uma reserva marinha, que é a primeira reserva exclusivamente marinha do país, fica no Funchal, na Baía do Funchal, é a reserva do Guarajau, e que também penso que é um marco importante na história da proteção marítima portuguesa. Temos as Ilhas Desertas, que também são reserva natural desde 1995. Mais recentemente, em 2008, foram criadas, por decreto legislativo regional, as áreas marinhas protegidas do Porto Santo, que englobam tanto os ilhéus do Porto Santo como áreas marítimas associadas a esses ilhéus do Porto Santo. Por outro lado, também estão a ser desenvolvidos trabalhos no sentido de se ampliar estas redes de áreas marinhas estabelecidas, exemplo do que já se fez nos Açores, nomeadamente com a criação de áreas protegidas offshore na zona económica exclusiva da Madeira. Também é importante referir que outro dado interessante é que os madeirenses já de alguns séculos foram, digamos assim, em termos mundiais, penso eu, os primeiros pesquisadores, os primeiros exploradores dos fundos marinhos. Fomos os primeiros, por escassez de recursos, e porque na realidade nós estamos no meio do Atlântico em águas muito profundas. Ninguém no mundo pescou peixe a 1000 metros de profundidade como nós pescávamos já há centenas de anos. E, portanto, de alguma forma, somos um pouco pioneiros na exploração dos fundos marinhos e através, por exemplo, da pesca do peixe espada preto. Ora, mas estas questões da proteção marítima, convém dizer que o mar não tem fronteiras e, portanto, os ecossistemas também não têm fronteiras e, neste sentido, é muito importante que os países europeus que partilham espaços comuns, nomeadamente a Macaronésia, Portugal e Espanha, possam cooperar em grande escala. As questões ambientais e ecossistémicas são transversais e são indiferentes às delimitações entre Estados. Tal característica é especialmente evidente no meio marinho, que tem intrinsecamente um caráter transfronteiriço. Aliás, isto é devidamente salientado no preâmbulo da Diretiva Quadro da Estratégia Marinha, em que, na realidade, para se conseguirem ter políticas efetivas de proteção marinha, de investigação científica, de proteção de espécies, não se pode delimitar, obviamente, áreas no oceano. Temos que forçosamente colaborar conjuntamente, porque, na realidade, em termos destas áreas, não há fronteiras e, portanto, não há outro remédio senão a cooperação transfronteiriça. Nesse aspecto, a Madeira também tem tido algum trabalho efetuado, nomeadamente com as Ilhas Canárias, também com os Açores, em projetos elaborados na região da Macaronésia, que integra também Cabo Verde, como depois já vou esquematizar seguidamente. E, como tal, as estratégias marinhas que são elaboradas por cada Estado-membro, embora tendo especificidades de cada região e das suas próprias águas, deverão ter sempre em conta a perspectiva global da região marinha que pertence e, em particular, refletir as ligações e interações com as águas dos Estados-membros que partilham a mesma sub-região. Nós estamos integrados na região macaronésia em termos da Europa, há outras regiões marinhas, do Mediterrâneo, do Golfo da Biscaia, do Mar do Norte, enfim, outras regiões marinhas. Nós estando nós integrados na região da Macaronésia juntamente com a Espanha, obviamente que também teremos que interagir nessa matéria. Sim, deve proceder-se ao desenvolvimento coordenado das estratégias marinhas, o que é realmente preconizado no artigo 5º da TECEM,
estabelecendo que os Estados-membros que partilham uma região ou sub-região marinha devem cooperar entre si, de modo a garantir a coerência dos métodos de avaliação e monitorização em todas as subdivisões marinhas, de modo a facilitar a comparabilidade dos resultados, em particular no que concerne às respectivas avaliações iniciais, definições de bom estado ambiental, metas ambientais e indicadores associados, bem como os programas previstos de monitorização e às medidas destinadas à prossecução ou manutenção do bom estado ambiental. Enfim, isto, digamos, é um pouco o que a União Europeia indica na estratégia marinha e é nesse sentido que as regiões devem trabalhar para, sobretudo, monitorizar as questões do seu ambiente e também partilhar indicadores que são muitas das vezes comuns às diferentes sub-regiões. Como referia, aqui na questão da Macaronésia, é importante associar esta área não só aos Açores, Madeira e Canárias e também, como já aqui foi referido, também por Cabo Verde. É uma área marinha que tem em comum muitas situações e de tratamento ecossistémico. Outro aspecto importante em relação à questão da Madeira, do arquipélago da Madeira, não só como elemento de uma região da Macaronésia, com uma localização importante e com uma ação importante dessa sub-região, a Madeira também tem uma localização estratégica em termos biofísicos, em termos ecossistémicos, uma vez que está estrategicamente localizada em águas de transição. Está, portanto, na transição entre as águas temperadas, mais a norte e as subtropicais mais a sul. Digamos assim que o arquipélago da Madeira é o limite norte das águas subtropicais e, digamos, é o limite sul das águas temperadas e, portanto, é uma região muito característica do convívio entre espécies, do problema de espécies indígenas, não indígenas, de invasão, contaminações, etc., que podem ser bastante estudadas e partilhadas. E, por outro lado, também oferece uma boa plataforma para a monitorização da acidificação do Atlântico Nordeste e da penetração das espécies não indígenas, como já referi. Tal como preconiza a DCAM, importa ter também em conta a biodiversidade e o potencial de investigação marinha associados aos ambientes de profundidade. Isso é uma área, como já referi, também de grande importância, que caracterizam a zona económica exclusiva da Madeira. Portanto, o arquipélago da Madeira é, sobretudo, um arquipélago de águas profundas ou muito profundas. E, portanto, há que saber como investigar, explorar essas águas de profundidade. Por isso, também era importante aproveitar as características da tal crista Madeira Tor, que se sabe ter, digamos, muita potencialidade em termos de recursos de minérios, o que pode ser também um potencial económico a explorar futuramente. Daqui também se pode ver que neste slide que se consegue determinar em termos do arquipélago da Madeira. Não sei se consigo aqui apontar, não sei se vê, não se vê. Mas, portanto, vê-se as cores mais vermelhas escuras são as mais profundas, as verdes também, e o que se consegue ver é que na área do arquipélago da Madeira, mais a sul, na realidade existem profundidades, o dominante são realmente águas de grande profundidade e essa profundidade tem de alguma forma ser estudada através de cooperação internacional, porque obviamente os meios que nós temos não são suficientes para fazê-lo. Outro aspecto também que o Governo Regional tem tentado transmitir
e que me pediram pessoalmente, no sentido dos meus superiores hierárquicos, de partilhar convosco, em relação à imprescindível colaboração na área das pescas. As pescas são um domínio fundamental para a Madeira, que o privilegia bastante, cujo enquadramento com os nossos vizinhos é vital para a economia da região. E quando falamos em vizinhança, obviamente mais precisamente com Espanha. É de salientar que a pesca madeirense, apesar de muito significativa para a economia regional e para a cultura madeirense, é uma pesca de reduzida dimensão, comparativamente a outros países europeus. E, portanto, é uma pesca, sobretudo, assente em métodos tradicionais e artesanais, respeitando os sistemas naturais. Portanto, é nesta perspectiva que se terá que compatibilizar a cooperação, no sentido, por um lado, manter uma atividade com características próprias na região, de uma forma artesanal, compatibilizar essa tendência regional com outras tendências que são um pouco contrárias no sentido europeu, no sentido de eliminar a construção de barcos, de concentrar o número de embarcações, mas para núcleos pescatórios, como a região possui, em que tem uma forte componente artesanal e de pouco efeito em termos ambientais, há que ter isso em consideração e, sobretudo, em cooperação transnacional, nomeadamente com os nossos vizinhos espanhóis, obviamente mais fortes nesta área das pescas. Finalmente, outra área que me pediram para transmitir algo tem a ver com as questões da fiscalização, que é um imperativo na abordagem das questões de vizinhança. As áreas territoriais, a Madeira, como já referi, é muito pequena em termos terrestres, mas muito grande em termos marinhos. As áreas são altamente dependentes, a fiscalização destas áreas é altamente dependente do Estado português e da cooperação com os Estados vizinhos, porque, obviamente, dada a nossa pequena dimensão territorial e enorme área marinha, a região é, compreensivelmente, impotente para implementar uma fiscalização eficiente e eficaz sem esta cooperação e ajuda externa, tanto a nível do Estado português como dos nossos vizinhos. Portanto, não consegui ter os 10 minutos, foi um bocadinho mais, mas é o que eu tenho para dizer. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, João Correia, pela sua belíssima exposição e por trazer também belíssimas fotografias da Ilha da Madeira, que é sempre bom ver. Tenho que terminar, já me estão a fazer vários sinais, penso que conseguimos recuperar algum tempo. Iria terminar fazendo um pequeno sumário. Ouvimos aqui várias perspectivas regionais cooperantes, que esperemos que vinguem e que tragam bastante sucesso. Começamos esta mesa falando nas forças selvagens do Atlântico. Gostaria de terminar dizendo que é uma característica que temos que viver com ela. Há uns que veem como um obstáculo, há outros que veem como uma oportunidade. E sublinhar todo o bom trabalho que se tem feito em Portugal ao nível do aproveitamento das ondas. E não resisti ao apelo de Ciara Delaney, da Irlanda, que partilhou connosco que toda a estratégia do turismo da Irlanda vai ser baseada um pouco nestas forças selvagens do Atlântico, dizendo The Atlantic Way. E foi ver que agora com as novas tecnologias, rapidamente vamos ao YouTube e claramente vi o bom trabalho que está a ser feito pela Irlanda, um projeto concreto, com verbas alocadas para promover o turismo irlandês com base no Atlântico. Se calhar é uma boa sugestão de cooperação entre regiões que talvez possa ser analisada e eventualmente replicada. Termino com isto agradecendo ao painel as excelentes apresentações e toda a vossa atenção. Muito obrigado. Vamos fazer uma pausa para café. Retomamos a sessão às 4h30, 16h30. Obrigado.